Olá, amigos do canal Magnus Dei Sorte, estamos de volta para mais uma análise estatística e tendências da Loto Fácil, concurso 1754. Confira antes, porém, a lista dos ganhadores da promoção do aplicativo para Android. Resultado do concurso 1753, foram sorteadas as dezenas 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 24 e 25. Nós tivemos 10 dezenas repetidas do concurso anterior, que foram 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 17 e 22. Saíram 6 números pares e 9 números ímpares, 5 números primos, 10 números na moldura, 7 números da sequência de Fibonacci. A soma resultou em 183, o padrão de linha foi 4, 3, 3, 1, 4 e o padrão coluna foi 3, 4, 3, 2, 3. Bem, as observações que a gente pode fazer, primeiro aqui nós tivemos uma linha fraca, que foi a linha 4, saiu apenas o número 17. Da sequência de Fibonacci saíram todas as dezenas, né? Isso não é uma coisa muito comum, né? Nós tivemos também o salto triplo, salto triplo, que foi das dezenas 18, 19 e 20. Do padrão de linha, nós podemos falar que, por conta de ter uma linha fraca, nós tivemos 4 e 4. 4 nas duas pontas. E 2, 3. E o padrão de coluna, nós tivemos 3 números, 3 números em 3 colunas diferentes. Isso dá uma distribuição dentro da harmonia, né? Até porque nós tivemos uma com 4 e outra com 2. Então, na coluna, como a gente sempre sabe, sempre mais harmônico na coluna do que na linha. Bom, da tabela dos últimos 13 concursos, né, que está aqui, o que a gente pode falar aqui? Para o concurso 1754, nós temos aí, né, da primeira linha, o número 1 e o número 4 como fortes, o 3 médio e o 2 e o 5 como tendência para fraco, né? Mas convém observar, por exemplo, que o número 1 já vem de uma sequência de 4 repetições e por isso ele pode falhar, até por conta do ritmo que ele vem, né? O 2 e o 3 fraco, o 3 mais médio, né, do que o 2 está muito fraco mesmo aí, e o que vai acontecer é que ele deve falhar no próximo, né? Ele seguindo a tendência dele, ele deve falhar no próximo, e a gente teria então uma falha do 2 e do 3, desculpa, do 2, do 1 e do 2, essa falha de 1 e 2. O 4 está mais forte, então tem tendência para voltar, o número 4, e o 5 tem aí uma tendência para falhar, uma vez que ele está fraco. Na segunda linha, que vai de 6 a 10, aí a gente tem essa complicação, né, do 6 e do 10. Né? O 6 e o 10 estão fortes, o 6 muito forte, então o que acontece? A tendência dele é de voltar, mas só que nós sabemos que ele tem que quebrar uma hora. Então, nessa sequência maluca aqui, né, a gente tem 12 seguidos, então ele está com tudo para quebrar, e a gente vai ver um pouquinho para frente, né? Ele quebra o 6 e aí o 14 aparece, né? Essa é a
a aposta mais forte aqui, né? O 7, o 9 e o 10 estão fortes e o número 8 está médio. O médio é 8. Para a linha 3, né, que é a linha complicada, que já falou que essa linha nunca fechou inteira. Aliás, há mais de 60 jogos que não fecha inteira. E agora é uma oportunidade para fechar. Tá até aí. Por quê? Porque a gente tem a 12, a 13 e a 15 como forte. A 11 é a única que está fraca, né? E muito fraca está a 14. Né? Mas aí, como já faz muito tempo que a 14 não aparece, né? Se ela não vier, que existe, estando fraca, existe realmente a tendência de não vir. Mas, como já faz muito, a gente tem que apostar que ela venha, né? Teria que aparecer de novo o 14 aí. Mas o que acontece? E voltando, aparecendo o 14, os outros também estão fortes. A gente tem 12, 13, 15 forte, tendência para vir, né? Pode quebrar a sequência do 12 pode quebrar, né? O 13 é o que mais apareceu na Loto Fácil até hoje, é o campeão. E fica só a questão do 11, né? Mas aí o 11 também, como já deu esse espaço grande, ele tem tudo para voltar, para estar voltando agora. Então, aquela possibilidade de fechar a linha 3, eu acho que está se desenhando aí para o próximo concurso. Uma linha 3 inteira aí. Bom, a linha 4, que é a linha que vai do 16 ao 20, o que a gente tem? Nós temos como forte a 19, né? E os outros todos estão médio. Então aqui é a linha que pode realmente ter um buraco aí, né? 19, ela estando forte, a tendência dela é voltar agora, né? Ok? Porque ela já está com duas na falha, o padrão dela, o último padrão não é de falhar uma e já voltar. A 18 já chegou a falhar duas, então pode ser até que ela falhe aí, né? A 17 está nessa de falhar uma, falhar duas, né? Então ele pode até sair de novo, essa 17 aí, tá? E da 21 e 25, o que a gente pode falar? Que a forte, a 21 e a 25 também estão fortes, né? A média 20, 21 e 24 e fraco está 23. Bom, da linha 5, que a gente pode falar é o seguinte, que está forte a 22 e a 25 estão fortes, né? A 21 e a 24 estão médio e 23 está fraco. Aí tem que prestar atenção, porque a 22 pode quebrar, ela vem de uma sequência ali, mas pode quebrar. A 25, por se tratar de final de jogo, então tem que ter 25 para alguns jogos para fechar com 25, alguns para fechar com 24, né? E 23 seria uma zebra aí, ela está fraca, né? Falhou 3, pode acontecer de vir no próximo? Pode acontecer de vir no próximo, está fraca, né? Mas pode acontecer, assim como o 22 também, né? Que ele vem de uma sequência ali de 6 e ele pode dar uma quebrada aí no final. Então, a minha tendência aqui é 22 e 25, forte, né? 21, 24, média, e fraco, 23. Tá? Então, para o 1754, repetidas, fica 10 ou 11, par e ímpar é 6 ou 9 ou 9 e 6, primos 5 ou 4 e depois no segundo nível é 6, moldura 9 ou 10, Fibonacci 4 ou 3 e a soma deve ficar entre 180 e 190, né? Pela tendência, uma soma menor significa que são números menores, quer dizer, há um alinhamento mais do resultado para os números menores, né? Um deslocamento aí, isso que a tendência diz aí. Bom,
Do ciclo 366 não tem nem o que falar. A gente já está na vai para a 11ª rodada do ciclo, que o 14 não aparece, né, no ciclo. Então, mas na verdade já são 11 seguidas que o número 14 não aparece aí. A gente vai estar torcendo para que ele apareça agora, até porque é o limite, né, de toda a Loto Fácil. Vai entrar para a história se ele não aparecer, que existe, a gente já falou que está fraco, né? Existe também essa possibilidade dele não aparecer ainda. Mas é remota, mas existe. Até porque a própria tendência diz isso. Então, para falar um pouquinho sobre a dezena 14, só para dar uma orientação aí para os jogos, se a dezena 14 aparecer, ela vai aparecer aonde? Em que posição? Então, a gente analisando o histórico de distribuição, a gente vai perceber que a dezena 14 saiu 1058 vezes e, assim, a posição dela é a posição 8ª, né? Que também é a posição do 13. O 13 e o 14, essa posição, eles dividem posição aí. E ele saiu 340 vezes na 8ª e saiu 323 vezes na 9ª posição. Então, para jogar dentro da curva, dentro da normalidade, o lugar correto de colocar o 14 é na 8ª ou então na 9ª posição, né? Pode sair na outra? Pode, mas veja bem, na 7ª posição ele só saiu 135 vezes, né? 10%, menos de 10%, aliás, das vezes que ele saiu, um pouco mais de 10%, né? Mas em relação a todos os concursos é menos de 10% que aparece ali na 7ª posição, 14%, né? Na 6ª, na 2ª, então nem pensar, vai sair ali na 5ª posição, nem pensar, né? Para sair ali teria que sair 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, que é algo quase impossível de acontecer, né? Então, 8ª e 9ª posição para montar o jogo com 14 seria uma ótima opção aí, né, para estar elaborando isso. Agora, da movimentação das dezenas nos últimos 35 jogos, a gente pode perceber o que aconteceu o seguinte: o 14, que estava antes na 9ª posição, ele perdeu 2 posições e foi para a 12ª posição, né? Então, só para falar dos que se movimentaram mais nesses 35 jogos, nos últimos 35 jogos, quem saiu ganhando aqui foi o 22. O 22, que estava na 13ª posição, foi para a 10ª posição. E os outros, tanto o 14 quanto o 23, eles perderam posição na classificação geral, né, da movimentação das dezenas. Então, esse é um detalhe interessante, né? Bom, com relação à frequência, né, para os últimos 100 e os últimos 10 jogos, está aqui muito, muito forte. Número 6 e forte 12, 1, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 19, 22, 25. Tendência para não vir aí muito fraca, na verdade o 14, e fraca o 2, o 5, o 11 e o 23. Das tabelas de ausentes, para a gente ter uma noção de ausentes, né, e repetidas. Tabela de ausentes é essa aí: 14, 11, 23, 10, 19, 4, 7, 16, 18 e 20. Quente para o 1754 é o 10, o 19, o 4, o 7, pela tendência, né? Mas aí cada um tem que fazer uma análise, né, porque nós temos que tomar cuidado com 14, né? Não quero ser redundante, mas 11 vezes seguidas sem aparecer. Então, como eu já costumo fazer as recomendações, né, para cada bloco desse, por exemplo, o 14 e o 11, normalmente um dos dois falha aí, né? Qual que é o principal aí? O 14 pode falhar os dois? Pode, mas o 14 é o que está aí na boca do forno para aparecer já, né? Daí do 23, do 10 e do 19, também
ou 2 ali, né? Aparecendo, e do conjunto do 4, 7, 16, 18 e 20 ali, 2 aparecendo de novo. Normalmente, na maioria das vezes é isso que acontece. Para cada grupinho vem uns. Bom, das repetidas, quais são as frias para 1754? A 2, a 5 e a 8, pelas tendências. Mas, né, a gente tem que tomar muito cuidado com a 6, com a 12, com a 22, a 13 e a 1, pelos mesmos motivos, né? Elas formam um grupo aqui de repetidas, né? A 12 concurso seguido, como é o caso do número 6, né? Isso tem que, uma hora tem que cessar, né? Então é importante fazer jogos levando em consideração a possibilidade da dezena 6 aí, quebrar, mesmo estando forte. A 12, a 22, a 13, a 1, 4 vezes repetidas, mas, né, com essa aí, possibilidade de não vir, mesmo por causa da situação que ela está vivendo, o histórico dela é de falhar, né? Aqui nós temos a tabela estatística até 1753, para quem quiser fazer uma análise mais aprofundada. O link está na descrição do vídeo. É só clicar lá e olhar com carinho. Agora é hora de agradecer a todos que têm colaborado com o nosso trabalho, se inscrevendo no canal, dando o seu like, seus comentários, ajudando a gente aí a melhorar cada vez mais as nossas estatísticas, ok? Queria convidar a todos também para estarem visitando aí o nosso portal magnusday.com.br, ok? Agora vamos, como sempre, atrás dos 15. Um abraço!